Antes de começarmos o recap, se inscreva-se aí, tamo quase com 80 mil inscritos. Esse vídeo é a parte 2, parte 1, card em 5. O Prota está no terraço para falar com a Yase, e ela só o chamou para perguntar algo, já que sabe que ele e Stella prometeram se enfrentar no Festival das 7 Estrelas, mas quer saber o que ele fará se encontrar um inimigo muito poderoso, e ele só lutaria com tudo que tem de forma justa, mas ela caga e anda para isso, me deixando sem entender porque ela decidiu pular dali, e para ela não morrer teve que usar um Itu Shura, quebrando a metade do prédio, mas pelo menos conseguiu salvá-la, sendo esse seu objetivo, já que ele usou sua carta na manga, algo que ele só pode usar uma vez ao dia e assim poderá ganhar mesmo jogando sujo, deixando todo seu orgulho de lado apenas para vencê-lo. No quarto do Prota, Stella está no meio de um sonho bem suspeito e por sua sorte, eu acho, o Prota acabou desmaiando em cima dela, sem conseguir falar nada e acorda na cama da enfermaria, mas ainda tem tempo para sua partida e quando ele ia explicar tudo, Kurono chama ele para conversar, mas ele se recusa a explicar e pergunta sobre a Yase. Há 2 anos atrás, o pai dela, o último samurai, ficou incapaz de segurar uma espada por causa de uma derrota numa luta e enfrentou o devorador de espadas, Kurashiki, e tudo que ele possuía foi entregue para ele e Kaito tem estado inconsciente durante todo esse tempo e sempre ensinou a Yase a seguir um caminho justo e limpo, mas ela decidiu seguir outro caminho, tudo para enfrentar de novo Kurashiki, prometendo que vai recuperar tudo para seu pai. Depois disso, percebe o ponto de vista dela, sendo uma fera com fome, e fará de tudo para ganhar dele, mas mesmo assim irá lutar com tudo que tem e chama Stella para ir em algum lugar, já que precisa fazer algo antes de lutar. A luta do Prota contra a Yase vai começar agora com as melhores frases de entrada aparecendo uma luta UFC e Kagami vai anotar tudo o que acontecer na luta, já que precisa ganhar algo com isso, e de início os dois já puxam suas espadas e só nessas apresentações um dos dois já podia ter ganhado e não possuem nenhuma informação sobre o blazer dela, pois não mostrou nenhuma técnica até agora, sendo isso que decidirá a batalha, e só dela mexer seu dedo cortou o Prota, e mesmo distante recebe ataques, sendo seu corte de vento uma habilidade de abrir ferimentos, e preparou essas armadilhas com antecedências, usando um redemoinho de vento de cortes que sobraram neste terraço, não deixando aberturas para ele, e para ganhar só precisam provar que ela armou armadilhas antes da batalha, e o Prota também já está começando a perceber as armadilhas dela, mas quando ia acabar com ele, usou sua guarda para impedi-la, e quando chamou Stella, foram até a prof e falaram que ela iria trapacear e pediu para ela ignorar o que ela fizesse, apenas porque queria acreditar nela, já que não queria acabar sua amizade e também queria ver sua verdadeira intenção, já que percebeu que ela está fazendo tudo meia boca de propósito e que ela tem muito orgulho, mas ela se recusa a acreditar nisso, então o Prota irá fazer ela perceber isso na base da força, partindo para cima dela, percebendo todas suas armadilhas, acabando com ela sem usar seu Ito Shura, e desde o início seu objetivo era cansá-la e que não queria só vencê-la, e agora não é mais capaz de lutar, já que sem orgulho não possuem motivos para lutarem, provando para ela que estava errada, assim ganhando essa batalha, e agora vai ajudar ela a recuperar o que perdeu, já que ela é sua amiga. Desde cedo, a Yase foi ensinada por seu pai, treinada para conseguir a técnica secreta, e a dica era nunca perder seu orgulho, ajudar os fracos e odiar o mal, uma espada que protege as pessoas, mas ela acabou decepcionando. Kurashiki é um cara que ataca as escolas destruindo suas artes marciais, sendo devorador de espadas, e quando desafiou a escola do pai dela, não usou seu blazer, e mesmo assim ele perdeu, e isso foi como um pesadelo, já que seu orgulho se recusava a perder para ele por ter machucado seus alunos. E no início parecia uma luta bem equilibrada, e quando Kaito ia acabar com Kurashiki, tossiu sangue, por isso acabou perdendo miseravelmente, assim entrando em coma e perdendo tudo que eles tinham, e se sente culpada por isso, e a espada dele não tem um pingo de dignidade, e levaram eles para onde seu pai morava, agora sendo a base de Kurashiki. Então Prota foi desafiá-lo para pegar aquela escola de volta, e não vão ter problemas lutando por ali, mas antes Kurashiki quer testá-lo, mas ele já está adiantado, e acabou com todos os seus subordinados, então ele apenas invoca seu Blaze, sendo algo que combina bastante com sua personalidade, então Prota também já puxa seu Blaze, iniciando uma batalha mortal contra ele, e seu Blaze pode se transformar em qualquer coisa, sendo daí que surgiu seu apelido, mas contra Ikki isso não irá funcionar por causa da sua visão perfeita, mas Kurashiki também parece ter algo a mais, sendo essa a verdadeira habilidade que derrotou o último samurai, sendo sua velocidade e reflexos estando em um nível sobre-humano, podendo fazer coisas que humanos não conseguiram, sendo ele a primeira pessoa que percebeu isso, mas o Prota ainda não irá desistir, e irá lutar com tudo que tem, e mesmo sendo suprimido, está sorrindo, se divertindo muito, já que queria lutar contra um cara forte, e os dois parecem cachorros loucos, e Stella acha que o pai dela
ela não sentiu vergonha, e sim felicidade, já que mesmo estando velho, teve a chance de ter um desafio à altura. Então significa que quando seu pai perdeu, ele quis dizer desculpa por seu orgulho, e só agora ela percebeu isso, e o Prota também percebeu a fraqueza de Kurashiki, sendo sua falta de energia, mas o Prota só estava se divertindo, por isso não queria acabar com a luta cedo, e sabe que ele também admirava o último samurai, e agora irá devolver as coisas que ele pegou com seu eu mais forte, e apenas parte para cima de Kurashiki, mostrando a habilidade que Kaito tentou mostrar para ele no final, deixando ele bem animado, mas com isso foi derrotado pela última técnica secreta, algo que ela não conseguiu alcançar, então Kurashiki vai embora, dizendo para continuarem na Batalha das 7 Estrelas e agora podem ficar com aquele lugar, com Ayami pedindo desculpa por tudo, e que também não sabia o que significava ser um espadachim, mas o Prota consegue consolá-la, fazendo ela querer ficar mais forte e depois admitiu o que fez no torneio, pegando uma pequena suspensão, e agora até Kaito recobrou a consciência e enquanto aproveitam seu momento sozinho, empataram a diversão dos dois. Se gostou até aqui, se inscreva-se para mais conteúdos assim. O Prota continuou com sua saga de vitórias e conseguiram uma folga de uma semana antes de voltarem para o torneio, sendo um presente da diretora, uma viagem apenas para os dois. Mas isso deixou Shizuko bem deprê, já que não impediu a viagem dos dois, então irá aproveitar suas férias sozinha, mas Nagi diz que eles não foram para um lugar doce, já com aqueles dois, eles estão bem felizes juntos. O problema é que o conselho estudantil também estava lá, mas parecem estar ali só para aproveitarem e trabalharem, e só agora ele descobre que também estão ali para trabalhar e precisam limpar todo aquele lugar, já que eles pediram para o diretor achar pessoas para ajudá-los, e Toka, a presidente, estava louca para conhecê-lo, mas ela faltou hoje. Quando acabaram a limpeza, acharam um tempo para irem para a cachoeira, mas no meio do caminho, Stella parece meio mal, e o Prota acha que foi por ela ter comido 2 tigelas e normalmente come 7, mas ela ainda quer continuar. Stella ficou muito mal, se sentindo pesada e tonta, achando que o beijo a engravidou, mas ela só ficou resfriada, algo que nunca tinha acontecido, e quando ia levá-la para um acampamento, começa a chover, e de longe alguém os observando, por sorte acharam um chalé para se abrigarem, e devem tirar as roupas para não piorar, e ele vai fazer o mesmo para ela não ficar envergonhada, igual da primeira vez que se encontraram, e como ela estava com dificuldade de tirar suas roupas, teve que tirar por ela, entrando no Nirvana para não fazer nada de errado, mas acabou tendo que tirar algo a mais, rapidamente cobrindo ela com um pano, que apareceu do nada, mas o Prota lá embaixo está quase explodindo, então ela vai perguntar se ele quer, mas ele ainda não pode, já que quer provar a todos que ama ela de um jeito orgulhoso, e isso deixou ela bem feliz, mas também percebeu que é uma pervertida, e a pessoa que estava de olhos neles passou a localização deles para um gordola mafioso. Shizuko foi ver seu pai, mas não quer falar com ele, e só foi pra lá por causa da carta de sua mãe, mas ele que fez ela escrever, e sabe de tudo que ela está fazendo, estando bem orgulhoso com seus resultados, mas como não falou nada sobre o Prota, vai embora revoltada. Enquanto estavam no chalé, um golem os atacou, e conseguiu salvá-la por pouco, partindo rapidamente para cima daquele golem, mas ele possui o poder de se regenerar e de se multiplicar, indo para cima de Stella, mas Ren a salva, e chegou com reforços, sendo o conselho estudantil, e sabem que tem alguém controlando esses golems, sendo um usuário de arame de aço, um Blaze que controla marionetes a longa distância, mas sempre estão conectados a uma pessoa, então precisa encontrá-lo. Então a presidente, usando a respiração de trovão, acaba com os golems, conseguindo acertar ou controlar através das suas correntes, sendo ela um dos top 4 do último festival, também a mais forte da escola, Toka, sendo essa a próxima oponente de Shizuko. Desde cedo, Shizuko foi talentosa e podia fazer o que quisesse, onde tudo era distorcido diante do poder, por isso ficou enjoada do ser humano, mas um homem a mudou, a única pessoa que disse que ela estava errada, e foi naquele momento que decidiu segui-lo, mas não sabia de todas as dificuldades que ele passava. Ainda não descobriram sobre quem enviou aquele golem e nem conseguiram conversar com a Toka, mas perceberam o nível de poder dela, por isso Shizuko vai ter uma batalha simulada com a veterana que utiliza relâmpagos, e mesmo sendo uma usuária de água, sua habilidade é tão grande que faz ela não conduzir a eletricidade, mas no mano a mano é complicado, deixando o Prota preocupado. Stella foi falar com Shizuko, já que também estava preocupada com ela, e fala que vai estar torcendo por ela, mas do ponto de vista dela, se fosse a Stella lutando, o Prota não ficaria preocupado, e sim, iria confiar nela, e ainda não é forte nesse nível, por isso quer ficar mais forte, já que quando percebeu a solidão dele, decidiu que iria dar todo o seu amor a ele, por isso precisa se tornar forte, e na sua batalha irá provar que também é forte. Chegou o dia da batalha, de novo com apresentações super exageradas na hora da entrada, e enquanto puxam seus blazes, metade do anime já se foi, então finalmente a batalha começa, mas
mas ninguém estava se movendo, já que estão esperando ver como o oponente vai agir, já que ninguém pode se mover sem cuidado. E Shizuko não quer ser a primeira a atacar, porque Toka tem a mais poderosa arma em curta distância, sendo a técnica de saque de espada extremamente rápida, e quando saca e a libera, certeza que irá cortar seu oponente, e ela só perdeu o outro festival, pois seu inimigo era um lanceiro, e Shizuko vai lutar na defensiva para não ser pega no ataque da velocidade da luz, e só agora fazem seus primeiros movimentos, sendo tanta informação que nem tem como acompanhar com os olhos de meros mortais, mas Shizuko conseguiu acertar um ataque em cheio nela, mas isso nem a arranhou, mas deixou Toka bem perdida, já que ela está conseguindo acompanhá-la, mas só enquanto está em longa distância, e por pouco não recebeu um ataque fatal, já que agora ela está se movendo de um jeito que não consegue acompanhá-la, mas na verdade ela só não está mais conseguindo ver seus movimentos, igual já aconteceu com ele, quando Saikyo fez o mesmo movimento, sendo uma combinação de furtividade e técnicas de respiração, sendo uma técnica de esconder sua existência, por isso não está sendo capaz de vê-la, e nem imaginava que uma estudante poderia usar o que uma princesa demônio usa, mas ela sabe utilizar isso porque foram treinadas pelo mesmo cavaleiro, sendo o deus da batalha, e a única chance de Shizuko ganhar é se tiver algo para usar contra a Haikiri da Toka, então ela irá superar seus limites e não vai ficar na defensiva, pois vai superar o ataque de curta distância dela, iniciando outra batalha que meros mortais não conseguem compreender, e quando ia acabar com ela, Toka usou Haikiri, destruindo tudo e saindo como vitoriosa, mas Shizuko fez a escolha certa, e só perdeu porque Toka cortou tudo de frente. Depois disso, Shizuko ficou bem deprê, deixando Stella bem preocupada, mas o prota sabe que ela se tornou forte, e Alice ficou ali para abraçá-la e acalmá-la, e o Gordola mafioso irá continuar com seu plano. Stella também está ganhando todas suas batalhas e está muito animada com seus resultados, e pergunta se ele lembra da promessa de se enfrentarem nas finais, e bem no meio da pegação deles tem um Stalker de olhos nele. Kurono pergunta se o prota lembra de um velho chamado Akaza da Federação Internacional, um cara que ele encontrou algumas vezes e nesse momento está trabalhando para seu pai, mas também secretamente tem xeretado essa escola, e que o pai dele deve estar envolvido, mas o prota acha que está agindo por conta própria, já que sempre o odiou, mas ela fala que vai dar um jeito. O conselho estudantil chamou o prota e Stella, mas ao entrarem na sala encontra todos vagabundeando, e só agora conseguem falar com a Toka, parecendo ser bem de boa e também bem lerdinha, sendo bem diferente do que parecia ser, e levaram eles para um lugar cheio de crianças onde ficam impressionados com Stella, e só os levou ali porque achou que as crianças ficariam felizes. Enquanto eles cozinham, o prota agradece por salvá-los e por ter dado uma boa luta para sua irmã, mas Shizuko é forte no nível de fazer ela tirar os óculos, já que ela pode aumentar sua precisão bloqueando sua visão, utilizando sua arte nobre e visão reversa, e por algum motivo não consegue tirar os olhos dela, mas o motivo é que está olhando a fonte de poder dela, e que as habilidades dela são insignificantes, já que ficava em um lugar bem complicado onde várias crianças eram tratadas de jeitos desumanos, mas Toka nunca desistiu delas, sempre querendo fazer todos sorrirem, sendo ela que dá coragem para as crianças ali, sendo essa sua fonte de poder, usar sua força para os outros, que faz ele se perguntar qual seria sua fonte de poder, mas ao voltarem seus amigos aparecem desesperados, já que tem uma foto no jornal dos dois se beijando e a escola está lotada de jornalistas, tudo isso por ser uma princesa com o pior estudante, dizendo que ele tem causado problemas para a federação. Então a casa aparece, falando que irão interrogá-lo, indo com ele sem nem questionar. Então irá começar o interrogatório, onde ele diz que não fez nada indecente e que realmente ama ela, e não irá deixar ninguém falar que fizeram algo de errado. E a casa fará de tudo para desqualificar ele do torneio, e mesmo após a audição, teve que ficar preso, sem poder ver as outras batalhas, estando cheio de rumores indecentes entre os dois. Então ele terá a partida de seleção ali, onde Yuri será a observadora, mas mesmo assim o prota venceu, com a notícia sendo modificada de novo, que fez Stella pensar em terminar com ele, deixando Shizuko brava por isso, já que ele está fazendo isso pelo relacionamento dele. Por isso Stella decidiu cortar seu cabelo, e cada dia que passava o prota estava mais destruído, mas ganhou algo de Yuri, sendo um papel com o cabelo da Stella, dando forças para ele. Por isso pediu para falar com seu pai, o líder, e mexendo uns pauzinhos conseguiu ir vê-lo, com ele dizendo que soube das suas vitórias e pensou que tinha abandonado sua família, mas sua fonte de poder é conseguir reconhecimento do seu pai. Mas ele sempre o reconheceu, mas não valia a pena ensinar algo para alguém inútil, acabando com o chão dele, já que quando as pessoas inúteis fazem algo, dão esperança para os outros inúteis. Então seu pai não o odiava, só não tinha sentimento por ele e não achava ele uma falha, só queria que ele não fizesse nada, então o laço entre os dois nunca existiu, quebrando completamente ele, já que até agora só queria ser reconhecido estando sem força, e nem Shizuko sabia desses sentimentos. E a próxima batalha dele será contra Toka, sendo a última partida da seletiva, e deve vencer em frente ao público, e se ganhar,
ganhar, não irá persegui-lo, mas se perder, deverá desistir de ser um cavaleiro. Toka chamou Shizuko para conversar, já que irá enfrentar o Prota, e sabe que a federação está jogando sujo e que a condição dele está péssima, mas mesmo assim tem que lutar com tudo. Por isso pede para tentar fazer o Prota desistir da batalha, então ela ficou bem pensativa com isso, mas só ela pode decidir isso. Chegou o último da seleção e terá 6 batalhas em diferentes locais, onde os 6 vencedores poderão participar das batalhas das 7 estrelas. E a batalha que está chamando mais atenção é a do Prota com Toka, onde tudo será transmitido pela TV e a federação armou tudo para isso. Então só resta o Prota vencer a batalha, e até o mestre de Psycho foi ver a luta, onde a casa também está, dizendo que talvez essa batalha será cancelada e ele tem 15 minutos para aparecer, mas o Prota está indo até lá sozinho, e se ele desmanhar vai acabar perdendo de WO. E enquanto ele corria, lembra daquele velho que fez ele não desistir? Mas nem isso está funcionando mais, fazendo ele cada vez mais querer desistir, já que nem sua própria cabeça está aguentando mais, mas ainda possui uma chama de esperança, onde Shizuko conseguiu salvar no último segundo, e todos seus amigos e alunos estavam esperando por ele, já que sua espada encorajou muitas pessoas, e Stella já tem sua vaga no Festival das 7 Estrelas, motivando ele novamente, já que ele tem que cumprir sua promessa, e agora finalmente a batalha irá começar, e mesmo ele estando todo machucado, irá lutar a sério, porque desde que o viu, está com vontade de lutar contra ele, então os dois irão lutar com seus mais fortes, e de início ele já invoca seu Ito Shura, já que quer derrotá-la de frente, e Toka quer fazer o mesmo, então o Prota irá colocar tudo em um único corte, e Toka irá responder isso à altura, onde a batalha será decidida em um corte, e o Prota está quebrando todos os seus limites para isso, onde conseguiu sair como vitorioso, em apenas uma troca de ataques, mas Toka usou todo esse poder, e o problema é que o Prota superou seu limite, sendo algo mais extremo que um demônio, criando um novo ataque, Ito Hasetsu, mas a casa não consegue aceitar isso, e o Prota ainda não pode cair, já que tem que dizer a ela, mas a casa quer acabar com ele antes. Então Stella apenas joga ele para longe, e finalmente ele pode dizer seus sentimentos para o mundo, pedindo ela para ser de sua família, assim os tornando noivos. E Shizuko só aceitou, e o pai dela ligou para Kurogami, mas ele só quer a felicidade da sua filha. As pessoas que irão participar das batalhas das 7 esferas já foram escolhidas e serão representantes da escola, e o líder será nosso Prota, onde deverá levá-los ao topo, mas com aqueles papos de casamento eles se confundiram e era só um pedido de namoro, mas preferiu ficar calado.